Oi, crianças, bom dia. Hoje é dia 9. Vamos para mais um dia de aula. Hoje, na nossa revisão, nós vamos trabalhar matemática. Matemática, a gente vai começar trabalhando os grupinhos, os agrupamentos de 10. Então, a professora colocou aqui para vocês 30 palitinhos. Nós vamos agrupar esses 30 palitos em grupinhos de 10. Vamos fazer grupos de 10. Então, se ele tem 30, nós vamos agrupar de 10 em 10, nós vamos ver quantos grupos de 10 vai formar aqui, tá? Então, aqui eu tenho 30 palitos, nós vamos formar grupinhos de 10. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui formou o primeiro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceiro grupo. Então, 30 palitos, eles foram agrupados em 3 grupos de 10. Então, 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Na atividade de vocês terão que ajudar aí na gincana que o professor realizou na sala, e os alunos receberam vários tipos de embalagens de reciclado, né, de material reciclado. Garrafas de vidro, garrafas de plástico e latas de alumínio. Então, as garrafas de vidro, eles receberam 76 garrafas de vidro, e eles receberam 754 de plástico, e eles receberam também 999 latas. Você vai ajudar os alunos aí a separar essas garrafas em caixas, e essas caixas, elas cabem 10 garrafas, tá? Então, vocês vão ter que ajudar eles lá a dividir essas garrafas, né, de plástico ou de vidro, ou as latas em 10 nas caixinhas. Então, vai de acordo com o que a professora pediu lá na tarefa. Você vai dividir, por exemplo, se for de vidro, então você vai pegar esses 76 aqui e vai dividir de 10 em 10, tá bom? Você vai fazer grupinhos de 10 usando esse valor. E você vai descobrir quantas caixas ele usou para dividir essas garrafas em grupos de 10, certo? Você pode usar desenhos, igual eu fiz aqui, os palitinhos. Você pode usar a divisão, né? Dividir esse número por 10, tá bom? Ou você pode também lembrar das dezenas, né? Do quadro valor de lugar, do quadro posicional dos números que a professora explicou para vocês, que também pode ajudar vocês, né? Unidade, dezena e centena. E você vai colocar esse número, né? O 6 é a unidade, o 7 é dezena. Então, se 7 é dezena, eu sei que tem 7 grupos de 10 aqui, né? E o 6 é a unidade, então 6 unidades, né? 6 cubinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, você pode usar esse método também. Ou então, a divisão. Você vai dividir esse número por 10, né? E você vai encontrar a quantidade de grupinhos de 10 que ele precisou formar para colocar essas garrafas, tá, nas caixas. Porque as caixas que falam lá na tarefa, elas cabem só 10 garrafas, certo? Vocês podem colocar dessa maneira para vocês descobrirem quantos grupos de 10 vai dar e quantas unidades vai sobrar, tá? Sem colocar nas caixas. Vamos para frente. Depois que você fez, né, toda a divisão lá das latinhas nas caixas, das garrafas nas caixas que a professora pediu, você vai ter uma atividade onde você vai construir números diferentes. Nós dividimos 754, que é o número de garrafas plásticas, isso, aqui no quadro valor de lugar. Só que a gente pode construir vários outros números, e é isso que eu estou pedindo na atividade de vocês,
colocando os números, mudando os números de posição. Então nós vamos trocar alguns números de posição para a gente ver o que a gente pode formar aqui. Se eu trocar o 4 de posição, colocar o 4 primeiro, 4, o 7, vamos colocar o contrário, né? 4, 5 e o 7. Então nós trocamos a posição do 4 e do 7. Então vamos ver que número a gente formou? Então aqui é a unidade, aqui é a dezena e aqui é a centena. Então 457. E se eu colocar agora o 7 primeiro? Então vamos mudar aqui, vamos apagar aqui, vamos mudar agora. Pra gente ver outra forma. Vamos mudar. Vamos colocar o 7, nós já colocamos primeiro, vamos colocar o 5, o 4 e o 7 por último. Vamos ver que número que a gente vai formar. Centena, unidade, dezena e centena. Então 5 vale 100, então 500. 500 mais 4 vale dezena, 40. E mais 7, então 547. Outro número que a gente encontrou, né? Colocando em outra posição. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão colocar, de acordo com a professora que está pedindo lá. Primeiramente eu coloquei para vocês trocarem a posição do número, colocando o número 5 primeiro, né, na letra A. Então você vai colocar o número 5 na frente primeiro. 574. Vai formar outro número, né? E aí depois vem para você colocar o 7 primeiro. Depois eu pedi para você colocar o 4. Depois eu pedi para você colocar o 7 na dezena. E depois eu pedi para você colocar o 5 na dezena. Então você vai, através da orientação da professora, construir novos números, colocando eles na posição que a professora pediu lá. Certinho? Qualquer dúvida pode me chamar no privado para eu esclarecer. Vamos para frente. Na atividade 5 também, das questões de vocês aí, a gente vai trabalhar um pouquinho com material dourado. A professora já apresentou para vocês, né, o material dourado. E vamos relembrar aqui então o que vale cada um dessas peças aqui do material dourado. Então no material dourado nós temos as barrinhas, né, que são correspondentes à dezena, então vale 10. Cada barrinha dessa tem 10 cubinhos aqui. Nós temos os cubinhos, né, que é a unidade, ele vale 1. Nós temos a placa, que tem 100 barrinhas, tem 10 barrinhas e 100 cubinhos. Então ela tem 10 barrinhas na placa com 10 cubinhos. E ela equivale a 100. Tá? E nós temos também o cubão, né, o cubo maior. Então nós temos o cubinho e o cubão, que é o grandão. No cubão, nós temos 10 plaquinhas com valor de 100. Então, 10 plaquinhas no valor de 100 vai formar 1000. Então, aqui no cubão, nós temos o valor de 1000, de milhar. Na placa, nós temos o valor da centena. Na barrinha, nós temos o valor da dezena. E no cubinho, nós temos o valor da unidade. Então, o nosso quadro posicional, ele é dividido em unidade, dezena, centena e centena de milhar. Milhar, né? Que é 1000. Então, unidade, dezena e centena e milhar, que é 1000. Então, olha lá. Aí nós temos a dezena de milhar e nós temos a centena de milhar também mais pra frente. Nós vamos até 1000, tá? Por enquanto. Então, olha lá. Se eu tenho um cubinho, então o cubinho, ela vale unidade. A barrinha, ele vale dezena. A placa vale centena. E o cubão, ele vale 1000, certo? Então não esqueçam disso. A professora colocou a atividade para vocês escrever o número, né, o como se lê. Você vai colocar um número e pode colocar o nome desse número, certo? E vocês vão descobrir os valores que estão aí representados na atividade 6. Depois, nós vamos completar a reta numérica.
Tá? Na próxima atividade, vocês vão completar a reta numérica. Nessa reta numérica, nós temos vários números que estão faltando nessa reta, tá? Se tiver, tem alguns números faltando, né? E você vai completar de acordo com o que a professora colocou na reta, tá? Então, por exemplo, aqui nós tínhamos, vamos colocar 2 aqui. Não, vamos pôr 1 mesmo. Então, do 1 ele foi para 4. Então, qual é o número que vem aqui depois? 2, né? Então, vamos completar com 2. E do 4 para frente? Aí foi para 8. 4, 5, 6, 2, né? Então, 6. Depois passou para 8. Então, desse número aqui para o 8, faltam quantos? Né? Do 1 foi para 4. Do 4 foi para o 8. Então, a gente está contando de 2 em 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que está contando de 2 em 2. As outras retas numéricas também estão organizadas de maneiras diferentes de contagem dos números. Pode ser que esteja organizada de 10 em 10, de 5 em 5, de 3 em 3. Então, vocês vão tentar adivinhar como essas retas foram contadas, estão marcadas, enumeradas, e completar o que está faltando, certinho? Na atividade abaixo, vocês irão completar, depois que completar as retas numéricas, né, contando se é de 5 em 5, de 10 em 10, de 2 em 2, vocês vão escrever os números, pintar de verde o antecessor de cada número que as crianças estão pedindo lá. O antecessor vocês vão pintar de verde e de amarelo o sucessor de cada número lá, que a Isabelle, o Iosef, a Michelle e o Caio estão pedindo. Então, olha lá, localize e contorne abaixo os números pedidos. Por exemplo, a Isabelle pediu o número 6 e o 2. Vocês vão pintar esses números na reta numérica que está aí. Depois, pintar de verde o que vem antes do 6. Então, vamos ver o que vem antes do 6. Antecessor é o que vem antes. Sucessor que vem depois. Então, antes do número 6 vem o número 5. E depois do número 2 vem o número 3. Tá, e depois do número 6, o que vem? Número 7. E antes do número 2? Número 1. Então, vocês vão pintar de verde o antecessor e de amarelo o sucessor. Antecessor antes, sucessor depois. Combinado? Então, crianças, essa é a nossa atividade, né, de hoje, dia 9. Nós vamos fazer a revisão da matemática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a professora, tá? Que eu estarei lá para ajudar vocês, à disposição de vocês. Não esqueça de mandar foto das atividades para mim, certo? Tenham um bom dia.